Entregou seu filho para morrer. Fale sem merecer, mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Vocês estão fortes, estou de pé. Se eu estou forte, se eu estou de pé. Vocês estão fracos, caídos, Ele não me deixa, não deixa de amar. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. E sem o seu amor, sem o seu amor, sem o seu amor, Deus me amou tanto e entregou seu filho para morrer em meu lugar. Ele me ama. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Ele me ama. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos para mim.
seguirei. Onde eu vou voltar a mim, prosperará a minha entrada, a minha saída. Bendita será sobre minha madrugada. E aí? Prosperarei, os celeiros fartamente se encherão, a minha casa terá a provisão que eu puder apontar nos meus pés, suprirei sobre minha alma promessa. Prosperarei, transbordarei. Deu para ensaiar agora? Vamos fazer bacana? Vamos colocar umas palmas, amém? Vamos fazer bacana, vamos lá?
montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Agora você vai ter a oportunidade de cumprimentar o teu irmão, dar um abraço nos missionários e a gente vai cantar esse hino que diz assim, ó. Recebi você no teu lugar. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração. É lá pra São Paulo. Te abençoe. Esse homem. Escrito. Somos corpo. Somos corpo e assim venha mente ligado. Olha lá. Precioso és para mim. Mais uma vez bem forte. Somos corpo, assim venha estar, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, a família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, irmão, precioso és para mim.
Chama aí. Ó, criança pode acompanhar. Ó, as crianças têm falar com vocês agora. Vai lá. Pega uns pedaços lá e manda pra mim. Ela filma. Filma. Filma, viu? Filma. Faz uns videozinhos. Vocês estão bem? Para quem não viu semana passada, a gente apresentou, né, esses missionários que vieram estar conosco toda essa semana passada. E aí eu queria que a gente orasse antes da gente iniciar, que eu vou dar a oportunidade para esse irmão aqui, ó. Cheio de Jesus, né? Jesus, eu queria que a gente estivesse orando por ela, tá certo? Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia, Pai. Muito obrigada porque a tua presença já está conosco, Deus. Nós oramos para que haja liberdade do teu espírito nesse ambiente, Senhor. Se alguém chegou triste, angustiado, ou com alguma contenda com algum irmão, Senhor, que você possa libertá-los nesse momento, Pai. Eu oro também pela Rebeca, Senhor. Eu oro para que o poder do Senhor venha sobre ela neste momento, Senhor. Que esteja ungindo as palavras dela com tua poder e tua graça, Pai. E tudo que ela venha falar possa vir da tua própria boca, Senhor. Sabendo em ti que nenhuma palavra tua volta vazia. Em nome de Jesus, nós agradecemos por isso. Amém. Amém. Boa tarde. Prazer conhecê-los. A Ana hoje me surpreendeu pedindo para trazer essa palavra. E assim, eu fiquei bem nervosa, eu confesso, ainda estou. Mas é o Senhor que nos capacita, né? E eu queria compartilhar com vocês sobre o que o Senhor tem falado ao meu coração nesses dias de missão, essa semana. E teve um dia que a gente estava indo para um povoado e a gente ia ali dentro do carro conversando. E o Senhor me falou muito sobre a simplicidade de Cristo, a simplicidade do Evangelho. E eu vou ler agora Mateus 11, 29, que diz: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. E assim, aqui a gente vê que o Senhor, Jesus, ele não se apresenta como alguém distante de nós. Ele não se apresenta como o Todo-Poderoso que chega a ser distante, que chega a ser inacessível. Ele é o Todo-Poderoso, mas ele é acessível a todos nós. E o Evangelho, ele é simples, porque Cristo é simples. A simplicidade de Cristo se torna algo assim que fala muito aos nossos corações, porque eu fico pensando, como um homem tão simples, como um homem tão gentil, um homem que sentava assim, ó, aqui no nosso meio, como um homem que não precisava estar nas grandes sinagogas para pegar o Evangelho, conseguia ter tanto poder, conseguia ter a capacidade de curar os paralíticos, de fazer cegos enxergarem. E isso fala muito comigo. Esse poder vem da simplicidade do coração de Jesus, que era manso e humilde. E é essa simplicidade que Jesus quer passar para nós, essa simplicidade que Jesus quer que a gente tenha. E não estou falando, não é nada sobre dinheiro, não é nada sobre condições, é tudo sobre o caráter que Jesus tem. É tudo sobre a simplicidade. Essa simplicidade vem da pureza dos nossos corações, vem da humildade dos nossos corações. E isso tem falado muito comigo, porque o Senhor quer que a gente tenha essa simplicidade. O Senhor quer essa simplicidade na nossa fala, o Senhor quer essa simplicidade no nosso toque. Às vezes de falar com uma pessoa e ela ser tocada através das nossas vidas. Isso vem por causa da simplicidade do nosso coração. E o Senhor tem falado muito isso comigo. E às vezes a gente pode pensar, mas Senhor, como que eu vou ser usada? Como que o Senhor pode me usar para falar com as pessoas?
eu sei que a gente pensa isso, porque eu penso isso, muitas das vezes. Eu tenho esse pensamento, mas Jesus, como que o Senhor vai me usar se eu não falo tão bem quanto a Ana fala? Como que o Senhor vai me usar se eu não canto tão bem igual o pastor canta? Como o Senhor vai me usar se eu não falo bem? Como o Senhor vai me usar se às vezes eu não sei ler ou se eu troco as palavras? Porque isso acontece comigo. Eu falo, Senhor, como? Me fala como você pode me usar. E Ele diz, é através da simplicidade dos nossos corações. É através do caráter do Filho revelado a nós. Porque a Ana falou uma coisa que eu acho muito interessante, que é, Cristo quer uma família que seja semelhante a Jesus. O propósito de Deus é uma família com filhos semelhantes a Jesus. Então Deus quer que nós sejamos semelhantes a Ele. Tanto no caráter, principalmente no caráter. Deus quer o caráter de Jesus em nós. É um caráter de um coração simples, de um coração humilde, de um coração puro, de um coração ensinável. E é através dessa simplicidade que o Senhor vai nos usar, que o Senhor vai nos levar. Todos nós aqui temos a capacidade de um dia vir falar, de um dia ser usado através de Cristo Jesus, através do caráter de Cristo Jesus revelado em nós, através dessa simplicidade que Jesus tinha. E eu acho muito incrível porque assim, Jesus foi o homem mais humilde, mais simples que existiu nesse mundo. Não tem nenhum igual a ele. Imagina a gente poder ser usado igual ele foi. Jesus, um homem tão poderoso, mas tão simples. E assim, eu acho isso muito incrível, muito incrível mesmo, porque eu, por mim mesma, nada poderei fazer. Mas Cristo, através de nós, a gente consegue. A gente consegue. Você tem essa capacidade. E a simplicidade do Evangelho é isso. Descansar em quem é manso e ser manso como Ele. Ser humilde e aprender com quem é humilde. Ah, mas Senhor, como que eu vou ir? Seja humilde e aprenda com quem foi humilde, que é Jesus. E é isso que o Senhor tem falado no meu coração. É simples, mas é o Senhor que tem falado comigo. E eu queria que nessa noite você se sentisse na paz, que nessa noite você pudesse descansar no Senhor e entender que Ele é manso e humilde e você vai achar descanso para a sua alma nele. E pega todo o jugo de Cristo, aqui fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Tomar sobre vós o meu jugo é pegar tudo aquilo que Ele carrega e você também carregar. Então, ver tudo aquilo que Jesus carregou neste mundo, fala, eu quero isso para mim. E Ele nos amou tanto que Ele nos dá a oportunidade de fazer parte disso, de fazer parte desse evangelho. Ele falou, ide para todo mundo e pregai a todas as criaturas. E Ele te dá essa oportunidade de pregar o evangelho dele, assim como ele foi. E isso é incrível. E toda vez que eu venho para o Nordeste, toda vez que eu venho e faço parte do projeto, eu vejo ainda mais como é a simplicidade de levar o evangelho. Não é tão difícil, não é nada um bicho de 7 cabeças, vamos dizer assim. Não, é fácil, é simples. É só você ter o caráter que Jesus teve. É só você ser simples como Jesus foi. É só você ser humilde como Jesus era. E é isso que Ele quer de nós. É isso que Ele quer de todos nós. Porque aqui nenhum é melhor que o outro, ninguém é maior que o outro. Todos nós somos iguais e todos nós podemos ter acesso a esse Deus, a esse Jesus, que foi humilde, que foi simples. E é isso. Amém. Glória a Deus. Eu acho mesmo, sabe? Eu já estava pensando sobre tanta gente aqui que eu chamo para trazer
trazer uma palavra sobre algo. E aí me veio muito na mente a Rebeca, porque às vezes eu acho ela muito mansa também, muito humilde, um coração ensinável. E eu acho que as pessoas que observam assim, elas têm muito a falar. E dessa mesma forma que ela está falando hoje, eu não sei se vocês viram, o pastor Roberto mandou um vídeo nos grupos hoje, que era sobre, viram? Que era sobre o poder das nossas palavras, né? E ele fala que, a Bíblia conta que o poder da vida e da morte está na língua, né? Sobre aquilo que a nossa boca fala, aquilo que as palavras elas têm efeito, né? A Bíblia fala que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se a fé, ela vem pelo ouvir, implica que a palavra de Deus, ela é dotada de poder para gerar fé nos nossos corações. Mas também, eu lembro muito do pastor Tony, ele fala que a falta de fé também vem pelo ouvir, pelas coisas que a gente ouve, pelas coisas que a gente está alimentando com a nossa própria boca. A gente ouve essas palavras que nos roubam a nossa fé, que nos roubam esse poder da gente ouvir. E quando a gente coloca o nosso coração, torna ele ensinável, o que é um coração ensinável? Alguém sabe esse termo diferente de coração ensinável? Coração ensinável quer dizer que você se torna uma pessoa que se submete a aprender aquilo que Deus tem para você. Porque, olha, a Bíblia ela diz que a graça de Deus ela é muito forte. E o que seria essa graça? A graça de Deus ela é um favor imerecido que o Senhor concede para nós. E esse favor ele vem carregado de poder. Quando Deus diz que a graça dele, em 1 Pedro, ela é multiforme, quer dizer que ela se apresenta de várias maneiras. Então, a gente aprende com Deus, observando aquilo que ele faz. E o que é que Deus faz? A gente aprende sobre Deus através da criação. A gente aprende sobre Deus através da humildade do ensino. A gente aprende sobre Deus através de observar o agir de Deus na vida do outro também. E quando a gente está atento àquilo que Deus fala para nós, porque a graça de Deus ela se apresenta de várias formas, nós desenvolvemos um coração ensinado. E esse coração que está disposto a aprender com Jesus, esse coração, e aí ele olha para Jesus e vê Jesus um cara simples, um cara humilde, um cara carregado de poder. E ele aprende com ele. Quanto mais eu ando com Jesus, mais eu aprendo com ele. Gente, é inevitável. Por isso que a gente tem que selecionar bem as nossas amizades. Porque é inevitável que a gente comece a adquirir hábitos das pessoas que mais convivem com a gente. É inevitável. Nós somos seres influenciáveis. Nós estamos nesse mundo com um papel de influenciar coisas boas, mas nós também somos influenciados. Então, quando a gente caminha com alguém que é muito próximo de Jesus, que às vezes ele já caminhou, foi por um percurso mais longo do que eu, quando eu caminho com essas pessoas, eu adquiro hábitos dessas pessoas e eu aprendo com elas. E se essas pessoas elas são carregadas da palavra de Deus, se essas pessoas elas são carregadas, são muito parecidas com Jesus, estão caminhando nisso, então eu vou adquirir isso. E o contrário também. Se eu ando com pessoas que estão muito distantes daquilo que o reino de Deus ensina como aquilo que é certo, eu também adquiro esses hábitos. Porque o meu coração, ele é influenciável. Eu sou uma pessoa influenciada. Eu sou uma pessoa que adquire hábitos. Então, como é que eu desenvolvo esse coração ensinável? Meu coração, ele não deve ser orgulhoso demais para que eu olhe para o outro e diga: essa pessoa não tem nada para me ensinar. Ele não pode ser assim. Porque nós somos lapidados dia após dia. E quando eu me submeto e eu aprendo, Jesus, ele é humilde, Jesus é simples. Jesus, ele é o rei dos reis, ele lavou os pés dos seus amigos.
10. E ele disse, fazei isso, assim como eu fiz, eu sou seu mestre, aprenda de mim que eu sou manso e humilde. E ele diz, vinde a mim todos nós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A Rebeca falou sobre o jugo, né? O jugo é como se, digamos assim, a gente carrega fardos na nossa vida que não era pra gente carregar, não. Se a gente aceitou Jesus na nossa vida, se a gente recebeu Ele como nosso Salvador, a gente não recebeu só Jesus como Salvador, a gente recebe Ele como Senhor. Isso quer dizer que Ele tem um senhorio da nossa vida. Então, quando a gente caminha com Ele, Ele diz assim, entregue para mim o seu fardo. E a gente não entrega, a gente dá para Ele, mas fica aqui com a pontinha e fica puxando, parece um cabo de guerra. Ele puxa de um lado, você do outro, tem uma hora que Ele solta. Porque você quer carregar isso. E Ele diz assim, olha, lança sobre mim os seus fardos. E Ele diz que o jugo dele é leve, o fardo dele é suave. Então, os mandamentos de Deus são coisas que não são difíceis de se cumprir. Não é. A salvação, ela é gratuita. Você não precisa fazer nada para você ter ela. Jesus já pagou todo o preço. Mas a nossa vida, a nossa caminhada, quando a gente quer viver junto com Jesus, quando a gente quer ter uma vida com Ele, aí Ele nos ensina, Ele vai nos lapidando, como a gente desenvolve melhor uma coisa, como a gente desenvolve melhor outra coisa. Ele nos ensina isso. E aí, para que isso aconteça, para que eu caminhe com Jesus, eu preciso renunciar a algumas coisas. E aí, para isso para mim às vezes parece ser difícil. Isso pode parecer ser difícil. Mas Ele diz o seguinte, Ele nos garante que o nosso fardo, ele é o pesado. Dele, eu levo. Não é difícil cumprir aquilo que Jesus está nos orientando. Não é difícil. Difícil é você dizer não para você. Então, se a gente parar para analisar bem, todas as nossas confusões, elas passam mais sobre nós do que sobre o outro. Eu fico lá relutando na minha mente. Não é sempre que o outro vem e faz algo pra mim, algo que me constrange, algo que me torna alguém pesado, que eu fico pensando sobre toda noite. Não, é mais sobre aquilo que eu fico vivendo. Por isso que Deus entrega o perdão pra gente, porque o perdão, a mágoa, ela não mata o outro, a mágoa, ela fere a mim mesmo. Por isso que Jesus entrega o perdão para nós. Ele diz para que a gente aprenda dele. Ele diz que o fardo dele, o jugo dele, ele é suave. E quando a gente caminha com Jesus, é por isso que a gente vê os outros. Vê tal pessoa pregando, vê tal pessoa evangelizando, vê tal pessoa orando, e aquela pessoa sendo curada. Por que isso acontece? Porque essa pessoa permitiu ter um coração ensinável. Essa pessoa permitiu que Jesus moldasse ela. Essa pessoa entendeu que não há nada nessa vida que eu renuncie que seja custoso demais comparado à glória que há em caminhar com Cristo. Não é nada. E aí fica essa dúvida. Olha, uma coisa que nessa semana que o Senhor estava falando muito comigo é que não existe, isso que a Rebeca está falando, não existe diferença entre nós, não existe. A única diferença que existe é como a gente olha para o Pai. Se você olha para Deus como um Pai, você entra na casa dele com liberdade. Você entra, você vive a vida, né, como a Bíblia diz, você reina em vida. Agora, se você olha para Deus e você olha ele como uma visita, como um estrangeiro, um passageiro, que só vem uma vez na semana, se você olha ele assim, então você vai ficar acanhado quando ele estiver fazendo o seu mover. Quando ele estiver presente, você vai ficar acanhado, você vai ficar escondido, você não vai ter coragem de olhar ele na face. A única diferença é essa. E aí tem muita gente lá fora que diz, eu tenho Jesus no meu coração, eu tenho. Mas por que essa pessoa não vive as maravilhas de Deus? É justamente por isso, porque ela não se submeteu a ter um coração
humilde em aprender com Jesus. E essa humildade de aprender com Jesus, de ter um coração ensinado, de ser manso e humilde como ele foi, essa humildade vai implicar que você renuncie coisas. E isso é difícil pra gente. A gente não quer renunciar. Só que na verdade eu costumo pensar assim que nem existe renúncia. Porque tudo já é dele. Então como é que eu vou abrir mão de uma coisa minha? Se tudo já é dele. Não é? Não faz muito sentido isso. Só que aí eu tava conversando com aquele outro pastor Roberto. Que são dois, gente. Olha, o Robertão e o Robertinho. E aí a gente tava conversando e ele tava dizendo, olha, custa o quê? Quando a gente tá caminhando com Jesus, ele vai inevitavelmente nos encaminhar para outra pessoa. Entende? O amor de Jesus, ele é tão grande que ele transborda para outra pessoa. Não tem como você conter para você mesmo. E aí, gente, vai custar tempo, vai custar esforço, vai custar, sabe o quê? Vai custar até mesmo o seu patrimônio, coisas materiais, vai custar também. Por quê? Porque o amor de Deus, ele é tão grande, tão imenso, que ele sempre vai te levar, vai te conduzir a outra pessoa. Por isso que eu falo sempre pra vocês sobre se você se irava com alguém, você não faça mais isso. Se você falava uma palavra ruim, então você peça perdão. Por isso que eu sempre falo isso pra vocês. Porque o reino de Deus, ele sempre vai te levar, vai te conduzir a amar outra pessoa. Porque a Bíblia diz o seguinte, se você não ama essa pessoa aqui que você tá vendo, como é que você vai amar a Deus que você não vê? Não tem como. Não tem como. Então, quando a gente entende isso, que caminhar com salvação é gratuita, Jesus já pagou isso. Mas você quer andar com Deus só pela sua salvação. Isso é muito mesquinho da nossa parte. A gente andar com Deus. A gente só quer o Salvador e a gente não quer o Senhor das nossas vidas. Quando a gente entende isso, que Jesus ele é o Senhor das nossas vidas, aí a gente vai ver o que o Roberto estava falando. Aí eu tenho que aprender com ele. Porque ele é simples, ele é manso, mas ainda assim, esse homem simples, manso, humilde, ele caminhava em poder. Ele caminhava em abrir mão de si mesmo. A Bíblia fala várias passagens que Jesus ia para um canto para descansar e aí daqui a pouco enchia de gente. Tinha uma multidão de gente e ele olhava para aquele povo e dizia assim, e a Bíblia diz que ele se compadecia, porque parecia uma ovelha sem pastor. A Bíblia fala isso, que Jesus ele se compadecia das multidões, mesmo quando ele tinha necessidades físicas de descansar ou de algo assim. E andar com Jesus implica a gente abrir mão de si mesmo. Isso que eu queria trazer para vocês, o abrir mão de si mesmo. Porque se a gente chega no ambiente e a gente só recebe de Deus, só recebe de Deus, só recebe de Deus, e a gente nunca fala nada para outra pessoa, a gente nunca investe nada em outra pessoa, que amor é esse que eu tenho por Deus, que não muda nada na minha vida? Se não muda nada na minha vida, então eu não estou colocando meu coração como algo ensinável. Eu não estou sendo ensinável, eu estou sendo orgulhosa a ponto de não querer que Deus modifique nada em mim. Isso é muito triste, gente. Deus nos dá a salvação, essa salvação é gratuita, mas caminhar com Deus implica muita coisa. Esse reinar em vida, tem um trecho na Bíblia que diz assim, o reino dos céus, ele é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Que esforço é esse? Não é esforço para ser salvo, eu não preciso me esforçar para ser salvo. É um esforço de caminhar com Jesus aqui na terra. Eu posso ver a glória de Deus aqui na terra. Outro dia eu vim aqui, acho que estava conversando com a Conceição, né? E eu perguntei o que é a vida eterna, né? E aí a gente leu um versículo juntos que diz que a vida eterna é conhecer a Deus. E eu posso conhecer Deus aqui. Eu posso conhecer Jesus e eu aprender dele, eu aprender que ele é humilde. Se Jesus é isso,
Então eu tenho que caminhar junto com ele nisso, em humildade. Se Jesus é simples, então eu tenho que caminhar com ele junto em simplicidade, porque a vida eterna é conhecer a Deus e ela começa agora. Reinar em vida começa agora. Caminhar em unção, caminhar em poder, caminhar em graça, começa agora. Eu tenho que colocar o meu coração em um lugar, eu tenho que sondar a minha própria pessoa, eu tenho que me autoavaliar a ponto de analisar aquilo que vai permanecer e aquilo que não vai. E aí que está a renúncia, aí que está o abrir mão. Se eu sou uma pessoa que eu me iro com facilidade, mas Jesus é manso, então eu vou ter que renunciar a isso. Eu vou ter que olhar para as minhas palavras, que tipo de palavra que eu estou falando, que está magoando o outro. E eu vou ter que parar de fazer isso. É isso que a Bíblia ensina. Se eu quero caminhar com Jesus, eu tenho que aprender com Ele. Eu tenho que ser ensinada por Ele. Porque às vezes a gente está assim, olha para um outro, olha para um lado e admira pessoas de Deus. Então, mas essa pessoa sabe fazer isso melhor do que eu. Mas essa pessoa sabe fazer isso melhor do que eu. E a gente olha para essas pessoas, mas o quanto que essa pessoa teve que renunciar? O quanto que essa pessoa teve que caminhar com Deus e passar tempo com Ele para aprender quem é Jesus? E para aprender como que Jesus ensina e nos aponta o caminho. Eu posso, não tem diferença nenhuma entre uma pessoa e outra que está no reino de Deus. Não existe diferença entre os irmãos. Se existe uma diferença é como eu olho para Deus. Se Deus é o meu pai, eu não tenho vergonha de andar com Ele. Se Deus é o meu pai, eu não tenho vergonha nem medo de errar diante dele. Mas se Deus ele é um estranho, é um visitante, então aí eu vou ficar meio inseguro em onde eu coloco o pé. Eu não vou me sentir confortável na presença dele. Porque quando a gente recebe uma visita em casa que não costuma vir para nossa casa, sem ser da nossa família, a gente não fica meio constrangido de ser a gente mesmo? Não fica meio desconfortável em como que a gente vai se portar naquele ambiente? É um desconforto porque aquela pessoa não é íntima minha. Mas quando essa pessoa passa a ser íntima minha, aí eu não tenho vergonha, nem meço minhas palavras diante dela. É assim que Deus faz. E quando eu olho para Deus como esse visitante que só vem uma vez na semana, que só vem uma vez na minha casa, só durante a noite, só durante a manhã, não sei qual é o tempo que você passa com Deus. Se ele passa brevemente na minha vida, aí eu vou ficar com medo de como é que eu me porto diante dele. Aí eu vou ter vergonha de andar com ele. Mas Deus não é assim. Deus nos ensina que a gente pode caminhar com ele, a gente pode errar com ele, mas aprenda com ele. Passe tempo com Jesus. Passe tempo na sua casa. Ore, fale com Deus aquilo que está no seu coração. A oração é o que nos torna próximos de Deus. E se quanto menos a gente ora, menos a gente conhece de Deus. Às vezes a gente tem dificuldade em leitura, dificuldade em ler a Bíblia, mas quando a gente tem essa oportunidade de vir aqui e aprender juntos, venha. Porque não tem diferença entre eu e vocês. Não tem diferença entre o pastor e vocês. Não tem diferença. Mas se a gente tem essa facilidade para apresentar a palavra, então a gente vai apresentar, a gente vai aprender junto com vocês. E assim é o reino de Deus. O reino de Deus, ele caminha em conjunto uns com os outros. E eu não posso ser lapidado sozinho. Eu preciso ter alguém que caminhe comigo. E esse alguém vai me influenciar de alguma forma. E eu tenho que ter o meu coração disposto a ser ensinável. Eu não posso ser orgulhoso a ponto de desprezar qualquer tipo de ensino. Eu tenho que ter o Espírito Santo para analisar aquilo que está sendo dito para mim. Porque o Espírito Santo, ele nos guia, ele nos ensina. E é só ele que pode fazer isso. Eu não posso fazer isso por vocês. Só Deus que pode. Só o Espírito Santo pode me ensinar quem é Jesus. Amém. Só Ele. O Espírito Santo que nos conduz a Cristo.
tudo o que é movido pelo Espírito Santo nos aponta para Cristo. Não é para falar sobre uma pessoa sobre outra. Não é para ter uma palavra profética que vai dizer o seu CPF ou o que você fez no passado. Não. O Espírito Santo, ele vai te apontar para Cristo. E ele que é o nosso conselheiro, ele que é o nosso guia, ele que é o nosso instrutor. E se a Bíblia diz que Jesus, ele é humilde, ele é manso, então o Espírito Santo que vai nos ensinar, nos conduzir a esse caminho de humildade, de mansidão. Porque nós mesmos não conseguimos produzir frutos sozinhos. Só Deus que pode fazer isso na nossa vida. Amém? Eu queria que a gente orasse nesse momento sobre isso. Amém? Para poder orar. Obrigada por este dia. Eu sei que foi o dia que o Senhor fez, se preparou especificamente para aquilo que você tem que fazer através dos seus filhos. Ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nos coloque um coração ensinável, um coração manso, um coração humilde, ó Pai. Em nome de Jesus, nos ensine, nos lapide a ser como você foi, nos ensine a ser assim como você foi na terra, ó Pai. Nós queremos ter a essência, nós queremos carregar a essência de Jesus nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nos molda, Pai, nos molda para nós termos o teu caráter, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de cantar uma canção que eu estava ali refletindo enquanto a Rebeca estava ministrando. É uma canção que convida o Santo Espírito de Deus para habitar entre nós, desfazer toda a vergonha, desfazer todo o medo, para que Ele possa fluir em nossos corações. E ela começa assim. Doce amor que liberta o meu ser.
coração como o dele, um coração ensinável, um coração humilde, que não tinha medo de falar, não tinha medo de declarar, porque todos aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, a esses foram concedidos o poder para que possa curar os enfermos, declarar a palavra do Senhor. Então cada um de nós que está aqui é apto para isso. Não somos diferentes. E o Evangelho ele é simples. Ele é um abraço, ele é um sorriso, ele é um escutar. Então, não tenham medo de declarar a palavra dele. Amém, Jesus, nós agradecemos. Amém. Ó, tem só as camisas. Quem foi que pediu a camisa, gente? Tem uma bolsa aqui que não tá escrito o nome. Mas tá o da. Tal da... do pastorear